Meus amados filhos, a pedido do nosso canal, estamos revelando algumas das funções dos comandos estelares, que atuam na Terra, e que têm relação direta com o trabalho da cura quântica, que é ministrado por Rodrigo Romo. Como alguns de vocês sabem, a cura quântica é uma nova forma de unificar diversas técnicas de cura e espiritualidade, junto aos diversos comandos estelares que atuam na Terra além das hierarquias dos orixás e dos mestres da fraternidade branca, por isso ela foi registrada como cura quântica estelar. Assim, os comandos que sustentam esse trabalho passarão a ser descritos para que possam entender muitas coisas que os praticantes dessa técnica têm vivenciado nestes últimos 5 anos de trabalho. Cada comando tem uma função definida dentro da grande operação resgate que a Terra está passando já há alguns anos do vosso calendário terreno e psíquico interno, pois o grande chamado está se fazendo presente dentro de muitos de vocês e com isso uma nova realidade está se abrindo para cada um, seja pela sensibilidade pessoal, seja pelo questionamento dos valores que antes tinham um forte peso em suas vidas e que de um pequeno tempo para cá, não mais têm os mesmos pesos medidas. Isso tudo é uma resposta interna à quebra de paradigmas que vocês vêm vivendo há alguns anos. Para poder auxiliar vocês nisso, existem diversos comandos estelares que são administrados de forma a ajudar no resgate interno. Comando Santa Esmeralda. Esse comando, que tem a liderança na Terra do amado Mestre Hilarion, tem relação com o quinto raio verde, que representa entre muitas de suas qualidades a cura medicinal e espiritual. Esse comando representa a equipe de cura estelar da alma, de reconexão das realidades paralelas da alma que vocês possuem. O comando maior desse grupo está diretamente ligado à minha essência entre a realidade dimensional de 22D a 28D, que por 0R sua vez está totalmente interligada com outros comandos estelares, que possuem outras funções, mas que necessitam da ajuda médica espiritual. Assim, todas as equipes médicas espirituais estão correlacionadas e administradas mesmo sem saber dentro do grupo do comando Santa Esmeralda. O amado Mestre Hilarion representa um importante fator de disseminação dessa egregore para todo o planeta e possui milhões de discípulos na Terra e nas outras realidades dimensionais. Como o aspecto de cura é muito importante em diferentes escalas e realidades, desde um umbral até uma realidade física ou suprafísica, ainda mais com a importante tarefa de reconstituir o DNA sagrado de 12 filamentos ou mais de vocês, acaba ocorrendo um intercâmbio com o Conselho Kármico e com o grupo dos Melchizedek de ordem terrestre e estelar, para poder assim sintonizar as realidades paralelas dos 32 corpos do vosso Eu Sou. Este grupo, por sua vez, tem importante ligação com o comando temporal e Ashtar, devido aos processos de reconexão dos vossos corpos sutis maiores que vocês não dominam de forma consciente. Assim, cada comando possui importantes atributos, mas estão todos interligados pela própria lei universal da necessidade e da sincronicidade. Comando temporal. Este comando, como o nome diz, tem a responsabilidade de trabalhar com o Conselho Kármico de forma direta, por permitir o deslocamento temporal em todas as linhas de tempo e espaço e de realidade paralelas do ciclo encarnacional de cada planeta. Esse grupo é administrado pela consciência do arcanjo e ancião de Dias Metraton, que sustenta um importante trabalho de resgate pelo amor e pela fé de seus filhos de Orion e de outros quadrantes estelares. O comando temporal tem a possibilidade de interagir dentro do processo kármico temporal e permitir que as equipes médicas do comando Santa Esmeralda possam utilizar os dutos temporais para desenvolver um trabalho de cura, mesmo existindo um karma passivo ou negativado dentro de cada situação que o conselho julgar. Esse comando é muito importante, pois permite o deslocamento de energias temporais, de realidade dimensionais diferentes, para equilibrar as energias totalitárias ou parciais de um eu superior, que possui muitas almas negativadas dentro do processo de dualidade encarnacional. São diversos mestres que atuam dentro desse fluxo de energia do comando temporal, entre eles o mestre Saint-Germain, Hilarion, Vivamos, Lenduce, Mãe Maria, Jerevox, Miguel, Serapis Bey, Tochan, Portia, Quanin e outros. Isso porque eles atingiram a capacidade e consciência crística que é a base para poder controlar o fluxo de tempo e espaço.
Esse comando possui várias atribuições e está ligado a diversos outros comandos, devido à importância de interagir no fluxo temporal e, em muitos casos e realidades siderais, atuar como uma polícia temporal, para administrar assim as civilizações que se utilizam de viagens no tempo, para que não sejam criados muitos paradoxos temporais ou situações críticas com os paradoxos. Comando Ashtar. Este é um dos mais conhecidos, que foi canalizado e revelado pelo amado Eugênio Siragusa, na década de 60. A real função desse comando e de proteção e administração dos outros comandos planetários e sistêmicos que estão em missão de resgate e de estudo de seus filhos perdidos ou em missão na Terra. Muito foi escrito e descrito de um resgate em naves siderais da humanidade, que chegaria um momento no qual as naves iriam baixar em escala maciça na Terra e recolher a humanidade de um holocausto nuclear ou do apocalipse, o que não ocorreu até o presente momento, devido às grandes mudanças que foram feitas e autorizadas pelo Conselho Kármico e pelo amado Sananda, devido ao amor que ele dedica a todos vocês. Assim, a utilidade real desse comando não é apenas o de eventualmente resgatar fisicamente as pessoas, mas antes de mais nada, desenvolver um programa de resgate de alma, junto aos outros comandos que estão sintonizados com suas antigas almas que por diversos motivos se encontram encarnados na Terra. O amado Arcanjo Miguel, que é o logo sideral de Alfa e Ômega de Sirius para este quadrante, representa o dirigente máximo desse comando, que por sua vez tem total interação com os outros comandos similares, como Temporal está Esmeralda, e administra diretamente todos os outros comandos sistêmicos. A relação de Miguel com os outros comandos equivalentes é de equilíbrio e complementação de funções e atribuições dentro das respectivas responsabilidades. O comando da Frota Sideral da Confederação está sob a administração em parceria entre Miguel e minha essência Ashtar, e as frotas da Federação respondem diretamente a Miguel. O abastecimento da Frota da Confederação provém de naves criadoras e porta-vidas como a Estrela da Vida, que possuem cerca de 20.000 quilômetros de diâmetro, quase do tamanho de Urano, que representa uma das 8 naves destinadas para este quadrante, que estão sobre a tutela direta minha e de Miguel. Elas não representam um poder bélico como vocês o entendem, e antes disso um poder de ajuda criacional e restabelecedora das energias centrífugas e centrípetas da massa galáctica que passa por uma profunda mudança orbital e dimensional, como vocês já perceberam com a chegada do cinturão de fótons e da energia Mahatma. Por se tratar de um comando regido por seres da Confederação que estão acima da realidade dimensional de 8D, e portanto fundidos com a consciência crística universal, fora do processo encarnacional como vocês o entendem, esse grupo atua em outras oitavas de luz acima da realidade existencial do vosso universo local de livre-arbítrio e de dualidade que existe nas 21 galáxias do vosso quadrante. Assim, o comando Ashtar é um importante ponto de sustentação para o resgate das almas que estão perdidas na Terra, por esse motivo que ele ajuda na administração dos outros comandos sistêmicos, que estão na Terra neste momento, ajudando na sintonização de seus filhos perdidos e ajudando-os a passar pelos portais estelares para o resgate e regresso a seus verdadeiros mundos, como é o caso do portal 1111, 12, 12, 13 e 13, cada qual ligado a um determinado grupo e setor do vosso quadrante setorial de Satânia ou Oriones. Este comando não é bélico, sua função é de proteção e remoção da quarentena da Terra e de observação e estudo da humanidade e dos mestres encarnados. Por esse motivo suas atribuições são bem mais amplas das que se conhecem. Em 1997 Rodrigo canalizou do Arcanjo Miguel o livro intitulado Mensagens do Arcanjo Miguel e Comando Ashtar, do qual retira-se esse trecho a seguir. Limpeza atmosférica planetária. Alinhamento orbital do sistema, correção do campo magnético, proteção contra naves não confederadas, suporte aos mestres da Fraternidade Branca e Azul, assessoria à Fraternidade Solar, canalização com os humanos no intuito de ajudar
preparação e controle dos movimentos sísmicos, atuação perante o Conselho Kármico Solar, ajuda irrestrita a Sananda, monitoramento dos grupos nefastos do sinistro governo secreto, limpeza do plano astral por legiões de anjos, fornecimento de mercabas aos mestres da fraternidade branca, intercâmbio com os intraterrenos, sustentação junto com a fraternidade branca dos portais entre as terras paralelas alternativas. Atuação na Embaixada do Templo e Portal dos 22 Raios, supervisão do projeto de entrantes na Terra, mediação entre os draconianos e os Zeta Reticuli, reconexão divina com suas parcelas encarnadas, sementes, despertar dos membros adormecidos do comando encarnados. Elevação vibracional do campo magnético sistêmico, resgate do Cristo junto a Sananda e aos Kumaras, programas de despertar de consciência das crianças prodígias, intercâmbio cultural entre sementes estelares. Projeto de exílio vibracional dos humanos negativos, dispersão dos 22 raios do Sol central Alfa e Ômega, recuperação da malha temporal da Terra. Estas são algumas das atribuições diretas efetuadas pelos 33 milhões de seres que incorporam o comando Astar. Lembrando que as entidades denominadas de arcanjos e Elohims são membros ativos do comando Ions. A Fraternidade Branca da Terra e Azul de Sírios, a seu modo, estão interligadas nesses trabalhos, formando uma grande fraternidade solar com os membros dos outros planetas. Essas atribuições são algumas das desenvolvidas pelas diversas equipes, por esse motivo existe uma total colaboração entre os diferentes comandos, mesmo os que estão submetidos hierarquicamente ou não. Nesse grau de evolução de consciência, não existe a superioridade hierárquica, e sim a responsabilidade de cada indivíduo em fazer bem e no amor do que lhe corresponde. Assim verifica-se que na verdade o comando estelar representa muito mais do que uma empresa bélica militar, como muitas pessoas acreditam. Trata-se na verdade de um grupo de seres ascensionados que trabalham na lei universal do amor e do equilíbrio cósmico que estão ajudando na reconexão das almas perdidas pelas escolhas equivocadas do passado e pela dualidade que não souberam controlar e superar dentro de suas escolhas pessoais. Comando Mahatma. Este comando é bem desconhecido de vocês, e representa uma outra hierarquia de seres ascensos ligados à trindade direta de Avona. Esta diretamente ligado à sustentação do plano criacional do superuniverso de Orvoton no qual estamos inseridos e da ajustagem do ajustador de pensamento através da energia dos taquions dentro do eu superior, gerando assim uma sintonização plena da energia primordial da fonte que tudo é dentro de cada alma. Essa energia tem a capacidade de unificação e de transcendência dos dois pilares básicos para se atingir a mesma. Búdica e crística são os pilares necessários, pois a energia Mahatma é a sabedoria criacional em perfeito equilíbrio. Ela complementa as outras dois, que são os pilares fundamentais da jornada do espírito e da consciência como ser zero, criador, e dessa forma a caminhada que todos devem fazer no processo natural de reconexão com o plano maior da fonte que tudo é. Existem alguns canais que estão entrando nessa sintonia, mas são pessoas que já passaram por uma longa caminhada em outras encarnações e já possuem um alto grau de percepção sensorial e iniciações nas esferas acima dos 12 raios. Comando Melchizedek/Lamonadek. Que este grupo na verdade não é exatamente um comando como o nome indica, devido à formação militar que se insere dentro dele na percepção terrena, mas trata-se de um importante grupo de comando dos registros akáshicos individuais de cada pessoa, ligada ao corpo causal de cada um em suas realidades paralelas, como dos registros planetários, que por sua vez se reportam ao Conselho Solar de cada sistema planetário, e este por sua vez se reporta diretamente ao Logos Solar respectivo. Assim esse grupo atua diretamente com o Conselho Kármico e com isso tem acesso direto ao Comando Temporal, Ordem dos 49, Comando Santa Esmeralda, Comando Ashtar e Comando Santa Ametista. Em cada situação ele atua de forma a restaurar os registros e a verificar a melhor forma evolutiva do processo reencarnacional de cada alma em seu respectivo planeta e realidade dimensional. A Mestra Mãe Maria e o Arcanjo Rafael são importantes sustentadores dessa etapa de reencarnação e adaptação do material genético que terá que ser requalificado para a nova etapa evolutiva das almas.
Existem diversos mestres dentro dessa ordem e muitos representantes, que distribuem suas responsabilidades de acordo com o grau de consciência que adquiriram na grande jornada consciencial na Terra e nos outros mundos do universo que rodeia vocês em todos os planos paralelos. Comando estelar: este na verdade é o ponto central que sustenta todos os comandos, por esse motivo e controlado pelo Logos Cósmico Arcanjo Miguel /Shtareir /Metraton /Sananda, principais comandos diretos, sendo que cada um desenvolve seu papel junto ao Conselho dos Anciões e ao Conselho da Ordem dos 49, entre o comando está Esmeralda, Ashtar, Temporal e Ametista. Do ponto estrutural podemos colocar da seguinte forma: Sananda, irradiação da consciência crística. Arcanjo Miguel, administração evolutiva e da lei Shtareir, administração dos códigos genéticos e consciências dos eu superiores e frota multidimensional Metraton, administração dos comandos diversos na operação de resgate de almas junto à lei com Miguel. Essa estrutura é composta de muitos outros seres importantes, que desenvolvem diversas outras funções, mas serve para vocês se orientarem do que significa comando estelar de forma genérica. Comando Santa Ametista: este outro comando é pouco conhecido e, como o nome já indica, se refere aos seres que atuam dentro do processo de requalificação magnética, vibracional e transmutação kármica planetária e consciencial. Por este motivo são diversos seres de luz que atuam dentro desse comando e também interagem com os outros seres de luz dos demais comandos e especialidades. Neste comando a atuação dos reinos Dévico, Elohins e comandos diversos é muito forte, além da presença de pesquisadores de diversos setores dimensionais. A Arcangelina Santa Ametista é a regente desse grupo, que é composto de diversos seres de luz entre as realidades de 5D até 21D, nas respectivas funções e aplicações da restauração do campo eletromagnético planetário, que coloca o grupo de Crion e Mestre Saint-Germain dentro desse grupo de forma direta, pelos trabalhos de transmutação e requalificação da malha eletromagnética da Terra. O trabalho de remoção da barreira de frequência de exílio e quarentena da Terra está a cargo desse importante grupo, assim como as trocas de informações e de mútua ajuda em relação ao comando Santa Esmeralda, que de maneira geral, também é de transmutação, pois a cura é uma forma de transmutação. Comando Siriano: este comando representa a ação de operação resgate por parte do povo siriano, que atua em diversas realidades e recebe sustentação do Logos Alfa e Ômega, que tem a sustentação direta de Sananda e Arcanjo Miguel. A atuação desse comando está submetida ao comando estelar diretamente, assim como todos os outros comandos da luz. A Ordem Melchizedek, Lanunadek e Voronadek, estão presentes dentro deste comando de forma bem intensa e também do Conselho Kármico. A hierarquia da Ordem de Thoth é uma das representantes do sistema siriano, que é composto por mais de 78 mundos regentes dentro da Confederação e da Luz Ascensional. Também o Portal 1313 faz parte da administração desse comando e Logos Solar. Normalmente os seres de Sírios atuam entre 6D a 16D, mas existem outras realidades acima disso, mas a frequência mais comum de atuação deles fica entre 9D a 13D. Comandos Orioniano: este comando representa os interesses de luz dos regentes da constelação de Órion, e também está submetida à ação dirigente e administrativa do comando estelar. O Elohim Orion é um dos principais dirigentes desta ordem, junto com Metatron, Sandalphon e outros seres como a amada Mestra Coin. O centro de poder e distribuição de amor e reconexão deste comando se centraliza nos portais das Três Marias, Betelgeuse e Bellatrix, como ponto mais incisivo, mas existem outros grupos. É desse setor que a grande fraternidade rosa de Órion sustenta um importante trabalho de reconexão de todos os filhos perdidos de Órion, da época das grandes guerras e enganos do passado. Comando Pleiadiano: este comando tem a sustentação no comandante Toranque, que é conhecido por muitos como Jeová, regente do planeta Danúbio, que orbita a estrela Alcione, que é o Logos Alfa e Ômega dessa pequena constelação e conglomerado estelar com cerca de 350 estrelas, que dista da Terra a cerca de 45 anos-luz. Esse grupo atua na Terra há mais de 750 mil anos e tem relação direta com diversas manipulações genéticas com a espécie humana da Terra e com outras formas de vida animal e vegetal.
Eles foram os seres responsáveis pela inclusão da vossa Lua como satélite permanente da Terra há mais de 500 mil anos da vossa contagem, devido a situações geodésicas muito sérias que ocorreram no passado nos distúrbios orbitais de vosso sistema solar de Monmatia. Dentro dessa constelação existem centenas de formas de vida, sendo que 10 grupos estão atuando na Terra, sendo 4 confederados, 2 neutros e 4 não confederados que ainda estão com pesados karma junto à Federação Interplanetária e com o próprio Toranque. Os renegados das Pleiades estão trabalhando com os Grais exilados na Terra e com as forças draconianas não confederadas a serviço da Ordem do Dragão Negro. Comando Veganiano, um comando que está desenvolvendo um importante trabalho de resgate kármico para com a humanidade e com a Terra, pois no passado a grande força Draco que reside dentro desse sistema se envolveu com poderosas intrigas e guerras ligadas a Orion e à Ordem do Dragão Negro. Atualmente são cerca de 5 delegações desse sistema estelar, que estão buscando um forte resgate e sustentação de requalificação das linhas eletromagnéticas que existem entre Vega e a Terra a partir do Polo Norte. Como o mesmo está mudando, a Terra está sendo desconectada dessa sintonia e os grupos de Vega estão ajudando na mudança de polos e requalificação dos reinos mineral e vegetal, além de resgatar seus filhos perdidos na Terra. Vega fica a cerca de 26 anos-luz de vosso mundo. No ponto central no Polo Norte existe um importante duto de energia que está sendo mudado para outro setor galáctico, para ajudar no salto quântico, uma vez que Vega também está dando um importante salto, e já foi higienizado pelo planeta Ecolovos, que passou por lá há alguns milhares de anos da vossa contagem, fazendo uma importante limpeza consciencial de exílio das cargas e almas no padrão de guerra é dualidade mal direcionada. O comandante que mais se aproxima do contato com a humanidade desse comando é a Crozão da 8D, no entanto parte do grupo mais comum desse comando são de 6D. Comando Arcturiano possui uma função importante no resgate da humanidade através de seu portal 1111, que já trouxe muitas almas para a Terra em diversas épocas distintas, não somente na era atual dos últimos 750 mil anos de vossa contagem, como de antes. O comando Arcturiano foi responsável pela última colonização em grande escala e reaproveitamento do planeta Marte, há cerca de 3 milhões de anos da vossa contagem de tempo. Um grande resgate pelos erros do passado está sendo desenvolvido por esse grupo, que tem diversos mestres de luz representando suas tarefas e responsabilidade na Terra. Sendo normalmente de 6D, eles podem atuar até 9D normalmente, dependendo do planeta de origem desse sistema e das funções a serem desempenhadas na Terra. Uma grande equipe de cura parte desse comando para ajudar em diversos setores da linha médica e redirecionar de forma mais pacífica as pesquisas médicas. O comandante Croatron, Averignar e Lisandren são alguns dos contatos mais comuns das pessoas ligadas a esse comando que é composto de centenas de mestres de luz. Comando Canopiano. Este grupo possui uma delegação bem elevada atuando entre 13D a 22D, devido à sua antiga evolução e a eles terem sido durante muitos ciclos de vossa galáxia a representação de Alfa e Ômega do vosso setor, que atualmente é representado pela estrela Sirius. Canopus é a segunda estrela mais brilhante de vosso céu e representa um importante grupo de recuperação consciencial e de mestres de luz. Uma grande parte deles atuam dentro do Conselho Kármico e possuem uma delegação de almas encarnadas na Terra para ajudar no processo evolutivo e consciencial, assim como eles ajudam os outros comandos que estão buscando reverter os erros do passado. Representam um forte poder de paz e orientação espiritual para a vossa galáxia. Muitos dos mestres de outros centros importantes da vossa galáxia partiram de Canopus, como é o caso de Lenduce, que por sua vez representa outro plano dimensional de Sanat Kumara, que por sua vez é Vivamos. Comando Sumeriano. Este grupo representa o povo e delegações do planeta Saturno de vosso sistema solar de Monmatia. As atividades deles são de pesquisa e ajuda na reversão da poluição e mau uso da tecnologia nuclear e radiologia médica. Eles têm trabalhado muito na supervisão de um grupo denominado Cidade dos Sete Planetas, que possui a sua base operacional no subsolo da Cordilheira Andina, que possui uma de suas entradas pela Serra do Roncados no Brasil e outras na própria Cordilheira Andina.
Este grupo atua entre 5D a 9D e pouco tem se apresentado para os humanos, mas tem uma função bem atuante junto ao Mestre Hilarion e das Kalos, além de trabalhar com as egregoras espirituais do Mestre Himalaia. Comando venusiano. Este grupo trabalha diretamente ligado ao comando siriano, por terem origens diretas e Vênus ser na verdade um posto avançado do passado de Sírios e de seus diversos grupos administrativos. Atualmente esse comando ajuda no processo de requalificação do Conselho Kármico Terrestre e dos grupos de despertar consciencial da humanidade e regeneração do DNA das novas crianças, em especial as de DNA mutado, como as crianças índigo e suas companheiras de missão. Os grupos de cidades e seres intraoceânicos também são atendidos e reciclados pelo comando venusiano. A mestra Palas Atenas é uma das regentes administrativas desse comando. Comando Zeta Reticuli, pequeno grupo liderado por seres de 7D que representam as delegações confederadas dos Zetas e que estão ajudando na requalificação e negociação de paz com os outros grupos desse sistema, que ainda são renegados e não confederados, devido a muitas disputas políticas do passado desse povo, em especial com as grandes diferenças das antigas guerras com Vega e seus representantes. Esse comando atua na ajuda da humanidade sintonização mediúnica de muitas pessoas na Terra para o despertar geral dessas pessoas, que por sua vez, ajudam em muito a humanidade. Eles não trabalham com os GRAs como as delegações renegadas, que existem em grande quantidade na Terra, em especial em contato com as lideranças mundiais e governamentais físicas e do sinistro governo secreto da Terra. Zegon é um dos dirigentes desse grupo e tem ajudado muito na pacificação de seus companheiros e elevação de consciência deles na linha do amor e compaixão, que é uma grande tarefa e desafio dessa raça espacial. Comando Capelino ajudando no resgate de seus filhos perdidos na Terra e acompanhamento do processo de exílio dos que voltaram a falhar no processo terreno. Esse grupo atua muito e sustenta um importante trabalho de limpeza e requalificação no Vale do Amanhecer, que inicialmente fundou a sua base em Goiás, próximo a Brasília, e que atualmente possui outros centros de trabalho. No entanto, alertamos para o fato que o ego de algumas pessoas está atrapalhando e dificultando as tarefas desse grupo, que tem mais de 8 bilhões de seres interagindo na Terra desde as energias do umbral até mais de 6 milhões de encarnados no presente momento. A linha de irmãos espirituais tem um trabalho direto com esse comando no encaminhamento das energias, assim como é a participação aberta do Caboclo Pena Dourada e seus companheiros. Comando Rigeliano, comando draconiano, que está procurando retrabalhar os erros do passado de seus representantes, na tentativa de dar o salto quântico de muitos de seus mundos, e de resgatar mais de 15 milhões de draconianos das realidades intraterrenas e de cidades etéricas em pontos específicos da Terra. Este comando tem uma tarefa que é tutelada pelo comando estelar, na ajuda a impedir mais conflitos como no passado, onde diversos seres como Shiva Amakur têm ajudado na pacificação e negociação com os comandantes desse povo decente de répteis. Trata-se de um comando composto por seres ascensos da linhagem réptil, que atuam normalmente entre 8D a 14D, e possuem muito amor no coração. Com essa energia eles estão mudando a realidade consciencial de seus representantes mais densos, que já aceitam negociar a paz e uma mudança de postura, ainda mais com milhares de seus seres encarnados na humanidade, aprendendo sobre amor, dor, pena, fraternidade, ou seja, emoções humanas, que eles não conheciam, passam a ser seu material de estudo. A estrela de Rigel possui muitos portais que conectam o umbral da Terra com o umbral deles e do passado das grandes guerras de Orion. Por isso a tarefa de requalificação e resgate na Terra e com a humanidade, além de outros sistemas afetados no passado. Comando Draco. Este está ligado ao comando rigeliano, mas tem outra origem e representa a constelação de Draco que gerou a primeira matriz dos Zero-S draconianos em vossa galáxia. Esse grupo está na Terra sob condicional, ajudando na requalificação dos rigelianos e de outras formas de vida ligadas ao código genético dos répteis, como no caso dos filhos de Vega e de Zero ou outros sistemas que atuam na Terra há muitos milhares de anos. Eles fazem muitas pesquisas de ordem genética em diversos níveis dimensionais.
São seres de 8D a 15D e possuem uma forte ligação com as forças negras do passado da vossa galáxia. Por esse motivo estão sob constante orientação e observação, para atuarem na Terra e aprenderem com a energia de amo, já que a deles é muito mental e lógica pura, sem emoções como a maior parte dos répteis do passado. Comando Aldebariano. Representantes do sistema solar de Aldebaran atuam no processo de cura e avaliação de seus enviados à Terra que estão presentes nos últimos 478 mil anos. Eles têm ligação direta com a raça ariana da Terra e são descendentes diretos dos antigos lirianos de Lira, das primeiras dinastias desse povo. A relação de Aldebaran com a parte norte da Europa e a raça anglo-saxônica é bem presente e estão fazendo um importante resgate desse povo. Atuam normalmente entre 5D a 7D, são pacíficos e estão estudando a psique humana há muitos anos, para poder com isso fazer uma avaliação direta do processo evolutivo de seus filhos deixados em missão ou exílio na Terra. Comando Antariano. Esse comando está trabalhando com diversos grupos da Terra e muito no campo espiritual da linha de incorporação dentro da Umbanda, devido às interferências do passado e alterações na realidade siriana na época da conversão Antares. Assim eles estão em missão de resgate para com a humanidade e os filhos de Sirius Beta, Delta e Theta, que ficaram presos na Terra devido à interferência deles e atividades políticas da época, que não ajudaram o processo evolutivo da Terra na ocasião. Atualmente são seres passivos, que estão resgatando grande parte de seu povo que habita as cidades intraoceânicas, em especial as da costa do Pacífico Norte na altura da Califórnia, que estão sustentando a placa e falha de Andrés desse estado que ainda não sofreu a separação do restante do continente. Comando Nibiruano. Este comando representa um fato muito débil das negociações de paz, por parte de seu povo que ainda possui uma forte linha escravagista e requerem o poder sobre a humanidade, por ter herdado dos Pleiadianos tecnologia e responsabilidade sobre a humanidade, em especial do povo sumeriano. Esse comando está presente em pequeno número na Terra sob forte controle por parte do Comando Estelar e está sendo levado a uma negociação direta com os outros grupos dentro da interferência direta dos mestres da Fraternidade Branca. Esse grupo manteve contato na década de 70 com o governo secreto e com a liderança governamental de União Soviética e Estados Unidos e teve forte influência na Guerra Fria. Por esse motivo estão sob vigilância e repressão por parte de vários grupos, incluindo o atual governo norte-americano, que gerou uma forte campanha bélica contra o planeta deles que está em órbita de aproximação da Terra. Não se trata de um comando bem-vindo e representante de boa fé. Por esse motivo ele está sob forte vigília e vocês devem ter muito cuidado com seres que se apresentam de Nibiru, pois eles ainda estão muito presos à matéria e à realidade de 4D a 5D. Comando Liriano. Representantes de Lira, que junto com os outros comandos estão buscando estudar o atual processo terrestre e resgatar seus filhos perdidos que estão encarnados ou exilados nas diversas realidades da Terra. É uma raça que no passado foi muito perseguida e isso lhes trouxe a fúria bélica por muito tempo e a veia de fortes exploradores e colonizadores. São a raça matriz do projeto Cadamon na Via Láctea e em especial no vosso quadrante de Satânia. Atualmente atuam entre 9D a 12D e fazem um trabalho de ajuda aos outros comandos dentro de pesquisas clínicas e kármicas da linha temporal. Comando Andromediano. Grupo que representa os 113 sistemas de Andrômeda que atuaram na Terra e que ainda tem negociações pendentes de ajuda e resgate kármico, que sob a orientação de Miguel e Rafael, estão atuando no processo de pacificação de muitos de seus filhos perdidos na realidade humana e intraterrena. Esses grupos foram pesquisadores genéticos e uma parte deles contrabandistas das casas de comércio de material genético e estão resgatando isso no momento junto à Ordem Melchizedek, que os chamou à responsabilidade. São de 8D a 15D e possuem diversas raças, entre elas a forma humanoide e forma luminosa geométrica.
Comando solariano representam o conselho de todos os planetas iluminados e na paz de vosso sistema solar, que se comunicam com os logos solares, no caso Helios e Vesta do vosso Sol Monomatia, e buscam ajudar nas resoluções mais certas para o salto quântico do sistema solar e para a centralização de Júpiter como segundo Sol de vosso sistema em 5D. Esse grupo é composto de muitos mestres da fraternidade branca e tem diversas atribuições de comando e controle dos outros comandos que estão em território orbital do sistema solar. Representam a polícia temporal e polícia alfandegária em diversos sentidos dentro de vosso sistema solar. Atuam entre 5D até 13D. A linha dos Elohims tem muita atuação dentro desse grupo e permite que muitos desses representantes façam a comunicação com a humanidade através da linha de pretos velhos, caboclos e demais linhas médicas dos mestres por incorporação. Espero ter contribuído para com vocês em suas pesquisas e despertar de consciência.